Muito bem, meus amigos, vamos falar agora sobre imposto de renda, né? A Receita Federal apresentou as novas regras do imposto de renda de pessoa física deste ano. O órgão fiscal espera receber aproximadamente, como a gente viu aí, 43 milhões de declarações. A Receita Federal anunciou as novas regras e facilidades para a declaração do imposto de renda de pessoa física de 2024, referente ao ano base de 2023. Este ano promete marcar um avanço significativo na forma como os contribuintes vão prestar contas ao fisco, com expectativa de recebimento de aproximadamente 43 milhões de declarações. A partir do próximo dia 15, será liberado o acesso aos programas de imposto de renda e para download. Também estará disponível a declaração pré-preenchida. A data limite para a entrega é o dia 31 de maio. Quem não entregar dentro do prazo fixado está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, além do valor máximo, correspondente a 20% do imposto sobre a renda. Dentre as principais novidades está a atualização dos limites de obrigatoriedade para a entrega da declaração. O limite para rendimentos tributáveis subiu para R$ 30.639,70. O teto para rendimentos isentos e não tributáveis também mudou. Este ano ele passou de R$ 40 mil para R$ 200 mil. Desta forma, muitos contribuintes com determinados tipos de ganhos de capital, como a venda de imóveis, lucros e dividendos recebidos e outros tipos de receitas até o limite estabelecido, não precisarão pagar imposto. O calendário de restituições começa em 31 de maio e se estende até 30 de setembro, distribuído em 5 lotes, beneficiando inicialmente os idosos, deficientes, portadores de moléstias graves, professores e aqueles que optarem pela declaração pré-preenchida ou pela restituição via Pix. E para falar mais sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024, que começa na próxima sexta-feira, dia 15, nós vamos entrevistar agora ao vivo Daniel Nogueira, que é especialista em imposto de renda. Daniel, seja muito bem-vindo aqui no Brasil News. Muito obrigado, boa noite. É um prazer falar com vocês sobre um assunto tão importante. Tão importante e um pouco desafiador para tantos milhões de brasileiros, né? Daniel, quais são as mudanças mais significativas nas novas regras e por que, na sua avaliação? Bom, nós tivemos para esse ano mudanças relevantes que não tivemos assim no ano passado e não temos há muito tempo também. A mais relevante delas é o limite de isenção, né, da obrigatoriedade de entrega da declaração. Então, até o ano passado, nós tínhamos aí um limite de renda tributável, né, salário, aquela renda que o contribuinte tem, que era de R$ 28.559, esse ano passa a ser de R$ 30.639,90. Então, quem recebeu esse valor ou acima disso, já passa a ser obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Era uma mudança, um ajuste que nós não tínhamos já há 15 anos. Então, estamos agora com essa pequena diferença na renda tributável. Além disso, tem outros rendimentos que antes eram menores e tornavam o contribuinte obrigado a entregar sua declaração e aumentaram para esse ano. Então, aquela renda isenta, né, dividendos, rendimentos que não são de fato tributáveis, quem recebia até 40 mil já era obrigado também a entregar a declaração. E esse ano passa a ser de 200 mil. Então, quem recebeu até 200 mil e não teve aqueles rendimentos tributáveis que a gente falou antes, também não está obrigado a entregar a declaração. Se recebeu acima de 200, por si só já passa a ser obrigado a entregar. E, além disso, em relação aos bens e direitos, que também era um item importante, né? Até o ano passado, quem tinha mais de 300 mil reais em bens já era também obrigado a entregar a declaração, e esse ano passa a ser um limite aí de 800 mil. Então, quem tem veículos, imóveis, contas bancárias, ativos, né, com valores superiores a 800 mil reais, também, só por esse critério, já passa a ser obrigado a entregar a declaração. Perfeito. Daniel Nogueira, um prazer tê-lo aqui conosco, hein? Muito obrigado pela sua disposição em conversar com a gente. Se eu acreditar, bom, que eu não chegue a esses 30 mil e poucos reais de
de faturamento durante o ano, eu tenho que comunicar à Receita Federal ou simplesmente não declaro? Não tem. Até uns anos atrás, nós tínhamos a declaração de isento, né? Essa declaração já não existe no Brasil. Então, se o contribuinte não atinge um desses critérios para que seja obrigado, de fato, a entregar a declaração, ele não tem que fazer nada. Ele simplesmente não entrega. A Receita já tem um volume de dados muito grande. Ela vai saber que, de fato, o contribuinte não recebeu ou não possui esses bens que nós citamos aqui, então ela não vai questionar, não vai ter malha fina, não vai ter nada. Ele só, de fato, não precisa entregar a declaração. Perfeito. E, Daniel, existem 2 tipos de declaração, né? A simplificada e a completa. Qual que é a diferença? Qual que é a mais vantajosa? A mais vantajosa, cada contribuinte precisa fazer a simulação no sistema da Receita Federal. A diferença, basicamente, é a declaração simplificada, independente do contribuinte ter despesas dedutíveis, por exemplo, aquelas que a gente mais fala que são despesas médicas, né? Porque não tem limite para dedução, então se o contribuinte teve X reais em despesas médicas, ele pode usar essa despesa para abatimento no cálculo do imposto de renda. Só que isso só acontece pelo modelo completo da declaração. Pelo simplificado, a própria Receita Federal delimitou uma dedução automática da base tributável do contribuinte. Então, se ele recebeu R$50 mil no ano, a própria Receita Federal vai determinar que ele tem uma dedução, né, no imposto de renda, que é de 20% sobre a renda dele, limitado a R$ 16.754,34. Então, a própria Receita já dá para o contribuinte automaticamente essa dedução nos rendimentos dele e apura o imposto de renda. E no modelo completo, ele aí sim não vai ter essa dedução automática, mas ele vai poder declarar lá todas as despesas, todos os custos que são dedutíveis, né? E aí sim o sistema vai calcular o imposto a ser recolhido. Então é importante que o contribuinte sempre faça essa simulação. Se ele tem muitas despesas dedutíveis, provavelmente a declaração completa vai fazer mais sentido para ele. Se ele não teve, assim, no ano, tantas despesas que podem ser deduzidas com educação, com despesas médicas, então talvez valha mais a pena ele fazer pelo modelo simplificado, que a própria Receita vai dar esse abatimento no imposto de renda dele. Daniel, uma das novidades desse ano, todo ano tem novidades, né? Uma das novidades é essa declaração simplificada e já preenchida, não é? Declaração já preenchida. Como é que funciona isso? A Receita Federal ela já tem um volume tão grande de dados, né, do contribuinte, que ela mesma já monta uma pré-declaração do contribuinte. Então, ela já disponibilizou para o brasileiro essa declaração que você consegue entrar pelo GovBR, né, no sistema da própria Receita Federal, e fazer o download dessa declaração pré-preenchida, né? É claro que para isso a Receita Federal colocou alguns critérios, então o contribuinte tem que ter essa conta Gov, né, no site GovBR, e tem que ter algumas especificações para que ele consiga, né, de fato, ter acesso a essa declaração. Esse ano nós temos o maior número de declarações pré-preenchidas até hoje. Praticamente 75% dos contribuintes no Brasil já vão conseguir ter acesso a essa declaração. Então a Receita ela junta todos os dados que ela tem já no sistema, né, em todas as declarações que ela recebe, monta uma declaração com os dados que ela tem e disponibiliza para o contribuinte. Agora, o importante é deixar claro que a Receita, ela mesma deixa muito claro que a responsabilidade pela revisão dessas informações e pelo complemento disso, inclusive, é do contribuinte. Então, ela vai disponibilizar, mas ela sempre pede que o contribuinte confirme se a declaração pré-preenchida está correta ou se falta algum dado a ser adicionado. Daniel, e gastos como a saúde, você falou um pouquinho, né? Consultas médicas, cirurgias, tem que declarar mesmo quando a pessoa pede o reembolso do plano, ela tem aquele direito ao reembolso de plano que já vem ali da declaração do plano de saúde, quanto você pagou anualmente, quanto que teve de reembolso. Mesmo assim, você tem que declarar essas notas? A Receita, ela recomenda que sempre sejam declaradas as despesas, seja no modelo simplificado ou no completo. Mas no modelo completo, isso é ainda mais importante. O contribuinte ele tem sim que declarar, mesmo tendo tido reembolso, porque na ficha da declaração em que essas informações são declaradas, existe um espaço para que o contribuinte informe quanto foi a despesa e o quanto dessa despesa foi reembolsado.
Então, o que ele de fato vai ter como dedução do imposto de renda é só a diferença, né, entre o que ele pagou e o que foi reembolsado. Então, a própria Receita Federal já cuidou disso e o sistema hoje já trata essa informação como deve. Daniel, eu imagino que você usa a declaração do ano passado e muda alguma coisa. Só os números, então, nessa declaração pré-preenchida? Eu gostaria que você detalhasse um pouquinho mais isso aí. A declaração pré-preenchida, o contribuinte vai entrar nesse site que nós falamos, GovBR. Ele tem que ter uma licença, né? Ele vai dar algumas informações dele e vai obter essa licença ouro ou prata para que ele possa fazer esse download das informações dessa declaração. Ali já virão todas as informações que a Receita já possui acesso. Então, rendimentos, algumas movimentações financeiras, alguns ativos que a Receita já sabe que o contribuinte tem, ela vai colocar nesse modelo pré-preenchido e vai disponibilizar para o contribuinte. Mas a gente sabe que ainda ela não tem acesso a 100% das informações, então sempre falta incluir alguma coisa, mesmo nesse modelo já pré-preenchido. Então é importante que o contribuinte ele entre nesse sistema, nesse site da Receita Federal, faça o download desse modelo já preenchido pela Receita Federal, mas que ele revise ficha a ficha dessa declaração e complemente com aquilo que for necessário, né? Então, se ele teve alguma despesa, por exemplo, que não aparece no modelo simples, no modelo pré-preenchido, que ele inclua isso lá. Se ele tem um assunto que hoje está bem alto, são criptoativos, né? A Receita ainda não tem acesso a todas as informações sobre criptoativos, então o contribuinte é obrigado a incluir na ficha de bens e direitos os criptoativos que ele tem sob seu poder. Então, ainda tem informações que precisam ser preenchidas pelo contribuinte, mesmo tendo acesso a uma declaração já pré-elaborada pela Receita. E tem também as mudanças da vida, né, Daniel? De um ano para o outro, troca-se de carro, muda-se de apartamento, vende um imóvel, compra outro. E isso não vai estar já nessa pré-preenchida, porque não tem como o governo saber essas mudanças que você fez num ano de vida, de um ano para o outro, né? Hoje nós temos muitos órgãos, né, já fornecendo informações para a Receita Federal. Então, hoje até cartórios, instituições financeiras, bancos, eles já mandam declarações específicas para a Receita. Ela tem muito acesso. Mas é claro que a gente sabe que tem algumas coisas que o contribuinte vai ter que informar. Às vezes um veículo que estava informado não foi ali baixado, ele vendeu, ele vai ter que informar que vendeu esse veículo. Um imóvel, né, no caso do ganho de capital, quando você tem uma venda, você tem que tributar essa venda. Então, tudo isso o contribuinte ainda vai ter sim que preencher. Então, me espanta o fato da Receita Federal ter tanta informação a seu respeito. A Receita tem também a sua movimentação bancária, esse tipo de coisa, ou você precisa informar? Existe hoje uma declaração entregue pelos bancos, chamada e-financeiro, em que muitos dados já são entregues pelo próprio banco para a Receita. Então, por exemplo, movimentações altas em PIX, né? Movimentações de cartão de crédito, a Receita já tem essas informações. É claro que muita coisa em relação a isso não entra na declaração, né? Mas ela sabe e ela vai fazer as contas no final de quanto o contribuinte informou que recebeu e o quanto ele gastou, porque ela já tem essa informação. Se ela chegar à conclusão que falta renda, por algum motivo, vai ter o chamado malha fina, né? O contribuinte vai ter que se explicar por que ele não declarou todas as suas rendas, sendo que ele gastou um volume razoável com cartão de crédito, por exemplo. Então, ele tem que ter renda para ter pago, né, essas faturas. Então, a Receita já sabe de tudo isso e é essa conta, basicamente, que ela faz. Daniel Nogueira, muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil News, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Eu que agradeço. Até mais. Um grande abraço. A seguir, mundo registra 9 meses de recorde. 9 meses consecutivos de recorde da temperatura. E ainda, avião da Polícia Federal cai no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O acidente deixou 2 vítimas fatais. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.